Bons dias a todos. Caro Dr. Nuno Botelho, muito obrigado por nos acolher aqui no Palácio da Bolsa, que é a casa da Associação Comercial do Porto. Cumprimento, sobretudo, os nossos 2 eurodeputados que estão na origem desta iniciativa, o Dr. Paulo Rangel e o José Manuel Fernandes, o engenheiro José Manuel Fernandes. Ambos têm tido um papel de grande relevo em termos políticos no Parlamento Europeu e na esfera europeia. O engenheiro José Manuel Fernandes, porque, em grande medida, lhe devemos uma iniciativa extraordinária para a primeira fase de implementação legislativa e política do Plano de Investimentos Estratégicos Europeus, do chamado Plano Juncker. Isso mesmo foi muito reconhecido e é muito reconhecido em termos europeus e deixa-nos muito orgulhosos que continue a ser assim, que ele continue muito empenhado neste debate. E o Dr. Paulo Rangel, porque, como sabem, é não apenas vice-presidente do Partido Popular Europeu, mas tem também desempenhado uma função charneira muito importante na afirmação daquilo que é a visão portuguesa no seio do Parlamento Europeu e do PPE. Mas cumprimento também os nossos convidados que aqui estão hoje a contribuir para esta discussão sobre o que temos e o que desejamos ter para o futuro na Europa. E esse debate é um debate maior. Desde logo porque, para Portugal, a afirmação europeia é absolutamente estratégica. Nós que somos um país atlântico e que, portanto, durante toda a nossa história, ou uma parte muito significativa da nossa história, olhamos para o mundo através da janela atlântica, nunca nos sentimos diminuídos por ter essa vocação universalista e nunca tivemos nenhuma dúvida de que ela nos enriquece enquanto europeus. E o inverso também é verdade. A nossa presença na Europa, a nossa partilha dos ideais europeus, abre-nos ainda uma janela maior pelo Atlântico e por todas as outras conexões históricas que temos com todos os continentes para a vivência da globalização que hoje está impregnando todas as relações internacionais. Significa isso, portanto, que para nós é indispensável continuar a reforçar o projeto europeu. Isso em nada diminui a nossa Portugalidade. Não somos daqueles que veem a oposição natural entre os nacionalismos e o europeísmo. Ambos se podem reforçar mutuamente naquilo que têm de bom e os riscos de se excluírem naquilo que têm de mau são os riscos que afetam quer a Europa, quer cada um dos seus componentes e, nesse caso, Portugal também. Para nós, portanto, a afirmação europeia é essencial. E por isso estamos contra todos os populismos que têm vindo a ganhar terreno na Europa, embora isso não seja um exclusivo da Europa. O segundo ponto que gostaria de destacar em todo caso, e que vem na sequência deste, é que quem conheça bem Portugal sabe o quão foi importante, para não dizer decisivo, o nosso papel no contexto europeu para o desenvolvimento que se registou no nosso país. Nós estamos a assinalar este ano os 40 anos de poder local democrático, que foi uma das afirmações da democracia que mais contribuiu para o desenvolvimento das nossas terras, de uma forma, digamos, mais homogénea em todo o país. Mas é impossível descartar a importância e a influência que estes 30 anos, que se assinalam também este ano, de presença na União Europeia, trouxeram ao Portugal moderno. Não há sítio nenhum onde a marca europeia não esteja presente em Portugal. Bem sei que há muitas pessoas que gostam sempre de ver primeiro os defeitos, e a Europa tem imensos defeitos, como tudo. Nós temos imensos defeitos também. Mas não era possível imaginar a evolução, por exemplo, do chamado Estado Social, da evolução que nós registámos na oferta de equipamentos indispensáveis ao nível da saúde, ao nível da educação, ao nível da investigação, mesmo ao nível do apoio solidário que construímos no país, sem ver e identificar claramente a marca do apoio europeu.
Evidentemente, Portugal, ao longo destes anos, desperdiçou muitas oportunidades, utilizou mal, mais do que uma vez, recursos que foram colocados à nossa disposição. E como é que sabemos isso? Quando comparamos aquilo que outros fizeram no mesmo período que nós, acedendo ao mesmo tipo de apoios. Nem sempre aproveitámos da melhor maneira. Mas isso não nos impede de verificar e de constatar que aquilo que é hoje o Portugal moderno é indissociável do esforço que resultou da canalização de apoios monetários, financeiros, apoios políticos que foram carregados para Portugal, dada a nossa pertença europeia. Portanto, não temos no nosso background, digamos assim, nenhuma razão para ter uma posição desconfiada com a Europa. Antes, pelo contrário. Se queremos tirar ainda mais proveito desta adesão que fizemos ao ideal europeu, se nos queremos aproximar cada vez mais da média europeia, em vez de divergir, conforme tem acontecido, e se perspectiva continua a acontecer para os próximos anos, o que temos de mudar são as nossas orientações de política. Não é a nossa opção política de fazer parte da Europa. Digamos que aqui o princípio da responsabilidade nacional é muito importante. Se nós queremos dar ainda maior dimensão e fogo na forma como aproveitamos o projeto europeu, neste caso até o fundo que está destinado a apoiar projetos estratégicos no espaço europeu. Se queremos ter um crescimento mais inclusivo, se queremos, de certa maneira, reduzir as desigualdades e aproximar-nos mais ainda da média europeia, pois bem, as nossas opções de política podem conceder-nos melhores resultados do que aqueles que temos obtido. E eu estou convencido que os próximos anos, se tiverem uma orientação de política diversa daquela que está hoje presente na avaliação que fazemos deste primeiro ano de governo, isso poderia trazer-nos uma alteração de política, um resultado significativamente melhor do que aquele que estamos a alcançar. Em terceiro lugar, gostaria de contribuir também, de alguma maneira, para a discussão sobre os problemas que se fazem sentir na Europa e, de certa maneira, também para aquilo que são os desafios da Europa que queremos construir. Fala-se muito, a propósito do referendo no Reino Unido que determinou o Brexit, das eleições norte-americanas, que trouxe um resultado que muitos consideravam improvável, na fraqueza, para não dizer na decepção do projeto europeu. Que é isso que está a alimentar, que está a trazer combustível para os populismos, e como sabem, os populismos e os radicalismos vêm da esquerda e vêm da direita, normalmente de setores extremistas e muitas vezes de novas formações partidárias que não existiam há uns anos atrás e que exploram este tipo de sentimentos e de percepções na Europa. Eu acho que nós não temos sido suficientemente eficazes a combater essas percepções. A primeira coisa que os políticos sabem é que as percepções, quando existem, fazem parte da realidade. Fazem parte da realidade política, não se podem ignorar. A Europa deve ter, sensivelmente, 7% da população mundial. É pouco, portanto, somos poucos. Mas o espaço europeu concentra cerca de 50% da despesa social no mundo. No mundo inteiro. E essa despesa social está destinada ao seguro social, ao investimento em melhores condições de vida e de níveis de bem-estar. Estamos a falar, portanto, de pessoas que vivem em sociedades que têm uma esperança média de vida muito mais elevada, que acedem a bens essenciais que muitas pessoas no planeta não conseguem aceder, que têm, portanto, aquilo a que se chama um esforço de igualdade de oportunidades que muitos continentes não registram. Por que é que há então este sentimento de falência do projeto europeu? Se a Europa tem, apesar da sua fraca população, uma despesa social tão elevada e, como digo, das mais significativas em todo o mundo,
praticamente metade da despesa social do mundo tem lugar na Europa, porque é que as pessoas se sentem menos protegidas e existem setores da sociedade europeia que se sentem desligadas do projeto europeu? Eu julgo que isso tem, pelo menos, duas explicações mais evidentes. Uma mais funda tem que ver com o facto de nem sempre o projeto europeu ter sido partilhado com a devida responsabilidade nacional por todos os intervenientes da construção europeia. E isso abriu espaço a críticas que muitas vezes, se não são infundadas, são exageradas contra o centralismo europeu, contra a burocracia europeia, como se nós não tivéssemos burocracia e não tivéssemos centralismo por todos os países europeus. Não estou com isto a tentar justificar o status quo europeu. Pelo contrário, pode-se melhorar. E tem havido sinais de investimento para melhorar esse desempenho. Mas quando, muitas vezes, os líderes europeus descarregam sobre a Europa uma parte grande dos seus próprios fracassos, transferem para uma outra entidade a responsabilidade pelo que não corre bem. É natural que depois se construa a percepção de que o que está a ocorrer de mal também é por causa da forma como as políticas europeias estão desenhadas. É depois um bocadinho tarde para que os líderes europeus venham responsabilizar os populistas por este resultado, porque os populistas só têm terreno para crescer quando aqueles que deviam assumir responsabilidades de liderança, nomeadamente na Europa e nos países, nos próprios países que a compõem, são os primeiros a apontar para Bruxelas e para a responsabilidade europeia, em vez de responderem e de resolverem aquilo que está ao seu alcance resolver. Mas não ignoro que nestas percepções a fragilização que foi trazida por fenómenos como o terrorismo, relativamente novos para a Europa, a pressão imensa que as migrações trouxeram e, sobretudo, a crise dos refugiados trouxeram sobre a Europa e que não afetaram tanto países como Portugal, mas que afetaram fortemente os países do coração da Europa, do centro europeu, trazendo, portanto, um sentimento de insegurança e de forte instabilidade à generalidade das populações europeias. E isso, de alguma maneira, trouxe um sentimento de incerteza e de insegurança ao qual nem a Europa, nem cada um dos países soube responder ainda convenientemente. E isto está no coração da política. Nós ainda temos problemas económicos sérios para resolver. E, no entanto, ninguém hoje tem disponibilidade para os discutir. Porquê? Porque as pessoas estão, todas elas, em toda a Europa, muito pressionadas por outros problemas muito emergentes que a generalidade das pessoas sente. E é por isso que nas reuniões internacionais e europeias em que participamos, normalmente as agendas fazem-se para discutir a crise dos refugiados, o problema da segurança, o problema, portanto, que vem alimentando alguns destes novos populismos que estão em crescimento. Eu acho que nós não podemos dividir a Europa em pequenas peças. A peça da segurança, a peça das migrações, a peça económica e financeira, a peça social. Não é possível fragmentar a Europa nestes termos. Eu acho que nós temos de discutir tudo em conjunto. E tudo isso faz parte da percepção política das coisas. Quem hoje queira só discutir a reforma da União Económica e Monetária, que é necessária, ficará a discutir sozinho. E não conseguirá responder a outros problemas importantes com que a Europa também se está a debater. Portanto, nós não podemos segmentar a nossa discussão sobre a Europa, temos de fazer uma discussão holística e temos de reposicionar as nossas respostas em função daquilo que são as expectativas das pessoas. Quais são elas? Eu acho que não são muito diferentes das que eram há 40 anos ou há 50 anos. O que é que os povos europeus querem? Poder olhar para o futuro com confiança, sentir que vivem numa sociedade com regras, que os protege de alguma maneira
Isto é, que não seja necessário recorrer à lei do mais forte, à lei da força, para poder esperar respostas atempadas, condignas para os problemas que vamos enfrentando. Do ponto de vista social, estamos a ficar com sociedades envelhecidas, que precisavam, portanto, de atrair um dinamismo maior do que hoje temos. Nós, em Portugal, máxima, temos um problema seríssimo com a demografia, mas esse não é um problema isolado. Ao contrário, são poucos os países na Europa que não têm um problema sério demográfico. Temos problemas sociais que se vêm agravando nos últimos anos com a crise económica e financeira. Esses problemas são sérios. A incidência do desemprego jovem em vários países europeus é insuportavelmente elevada. Não se constrói um futuro com esperança quando temos 30%, 40% dos jovens sem perspectiva de emprego. Isso não é possível, porque são as novas gerações que devem trazer ainda maior dinamismo e esperança para o futuro. Se elas não encontrarem uma resposta no curto, médio prazo, evidentemente que o sentimento de decepção tenderá a crescer. Temos problemas sociais, não são os que encontramos noutras partes do mundo, porque, apesar de tudo, não temos as desigualdades nem económicas nem sociais que noutras partes do mundo se sentem, como disse no início. Não temos sequer, reparem bem, um problema de agravamento dessas assimetrias. Curiosamente, nos últimos 25 anos, essas desigualdades têm-se vindo a esbater na Europa, mas não é essa a percepção das pessoas. O que quer dizer, e isso é importante, porque essas pessoas que têm estas percepções existem e tomam decisões políticas e manifestam-se, que há, em primeiro lugar, uma afirmação política importante para fazer sobre os resultados que já conseguimos, mas há, evidentemente, que encontrar formas de combater o crescimento anémico que está na origem da perspectiva do acentuar de desigualdades dentro de certos setores sociais. Quais são eles? Normalmente, os de pessoas que têm mais baixas qualificações e de que provêm de famílias com mais baixos rendimentos. E esse é um resultado decepcionante, não apenas na Europa no seu conjunto, mas também em Portugal. Quer dizer, quando medimos as desigualdades no conjunto da sociedade e as comparamos com o que se passa noutras sociedades não europeias, nós estamos no primeiro mundo. E, portanto, espantamos porque é que as pessoas têm o sentimento de que as coisas estão a correr mal. Mas quando olhamos para a situação de cada país e depois vemos os segmentos sociais um a um, nós verificamos que há uma certa tendência para reproduzir as bolsas de pobreza ou o risco de pobreza em certos setores sociais. E são esses que, progressivamente, apesar do seguro social, se sentem excluídos. Porquê? Porque uma coisa é a ideia do seguro social e da subsidiodependência, outra é de dar a cidadania às pessoas, de perceberem que podem ter mobilidade social, que podem sair dessa situação de dependência em questão e que podem realmente encarar o futuro com outra perspectiva. E nós hoje sabemos que são aqueles que vêm de famílias com rendimentos mais elevados, que conseguem ter mais sucesso escolar. Esse maior sucesso escolar está associado a melhores rendimentos e a maior estabilidade no emprego futuro e, portanto, dá-se aqui uma espécie de reprodução das desigualdades que alimenta muito da demagogia que está na origem dos populismos. Por fim, para não me alongar mais, dizer que nós ainda temos, associado a este problema do crescimento, um problema de responsabilidade nacional e de responsabilidade europeia. A responsabilidade europeia deriva do facto de nós ainda não termos completado todas as reformas que são necessárias para dar a devida profundidade e a dinâmica necessária ao nosso mercado interno. Ele continua muito fragmentado. Os exemplos da energia, dos serviços, mesmo daquilo que são as comunicações, são apenas exemplos estilizados, maiores, da fragmentação que ainda existe. Ora, apesar de tudo, como dizia muito bem o Nuno Botelho, nós somos ainda o maior bloco comercial do mundo,
mas temos, dentro da própria União Europeia, um mercado muito importante para explorar e ele pode trazer progresso, crescimento, oportunidades aos cidadãos europeus. E esta dimensão ainda não está devidamente explorada. A crise afetou seriamente os países de forma muito assimétrica e deixou um legado muito pesado em muitos deles. E por maior que seja a responsabilidade nacional, e precisamos que haja maior responsabilidade nacional, dificilmente nós conseguiremos que estes países olhem para os próximos 10, 15 ou 20 anos, corrigindo os diferenciais de competitividade entre as suas economias, sem que isso custe divergência económica e social. Como dizer a um jovem português, ou espanhol, ou italiano, para os próximos 15 ou 20 anos, o nosso projeto é ser responsáveis, pagar as dívidas e continuar a divergir da média europeia. Porque esses são os instrumentos que temos. Se queremos pagar as nossas dívidas e ser responsáveis, e temos de ser responsáveis, isso só se pode fazer à custa da divergência europeia. Não é possível. Portanto, se queremos alimentar os populismos, e eles cá em Portugal têm estado muito centrados na extrema esquerda e na esquerda radical, mas se os queremos reforçar, é dizer que não há nada a fazer na Europa nesta matéria. Há muito a fazer, o Plano Juncker é um dos aspectos importantes para poder acelerar o crescimento dentro da Europa, mas tem de haver outros processos de acelerar esse crescimento. Em segundo lugar, parece evidente que nós ainda precisamos de completar a reforma da União Económica e Monetária e andar mais depressa aí. Porquê? Porque ainda há muitas vulnerabilidades financeiras e económicas na Europa e na zona euro. Temos quase a certeza de que haverá uma nova crise, não sabemos quando, mas que haverá. Nós gostaríamos de estar bem preparados para a enfrentar quando ela acontecer. E ainda não estamos. E essa responsabilidade é europeia. E não se tem sentido devidamente à acuidade que este problema tem. Em terceiro lugar, não se pode esperar que seja unicamente o Banco Central Europeu a tratar das condições de crescimento. O próprio Presidente do BCE tem o dito de uma forma muito intensa. O BCE fará tudo o que está ao seu alcance para dar estabilidade à zona euro, para dar estabilidade à Europa. Creio que ninguém poderá fazer críticas muito fundadas à inação do Banco Central Europeu, mas, como se costuma dizer, o único jogo na cidade é o do Banco Central Europeu, porque não se vê que os países que fazem parte do euro estejam suficientemente empenhados em fazer também a sua parte do trabalho. E essa parte do trabalho compreende reformas importantes sobre a nossa estrutura económica e social das políticas públicas, que se não for feita a tempo, enquanto o Banco Central Europeu nos está a dar tempo para as fazer, se desperdiçarmos esse tempo para fazer essas reformas, será depois demasiado tarde para nos virmos culpar da burocracia europeia e da falta de resposta da Europa. Nós, em Portugal, estamos a perder tempo neste momento. Durante alguns anos, aproveitámos, às vezes em circunstâncias muito difíceis, o tempo que nos deram para fazer reformas e agora aquilo que vemos é reversão atrás de reversão de reformas. As próximas são as leis laborais. Nós que quisemos fazer, até ao contrário da Espanha, uma reforma das leis laborais em contexto de negociação e de concertação social, fizemos mesmo um acordo estratégico de concertação social para suportar a reforma laboral que fizemos. Só não esteve lá a CGTP, que nunca está para acordo estratégico nenhum. Tirando isso, todos os parceiros sociais acordaram nesta reforma e o que está em agenda é a reversão dessa reforma. Dizem os membros do Governo, e diz o Ministro Vieira da Silva, que é para reequilibrar as coisas, quando nós pensávamos que isto estava justamente muito desequilibrado, e era por estar muito desequilibrado que o desemprego era grande, que os jovens não tinham oportunidades, que o mercado laboral não tinha o dinamismo suficiente e que o crescimento da economia não suportava a atração suficiente do investimento direto externo que nós precisamos para crescer. Se vamos reverter também estas reformas, os resultados não vão ser bons para Portugal. E se não forem bons para Portugal, também não são bons para a Europa.
Mas os mesmos que estão a preparar estas reversões serão aqueles que vão culpar o euro e o projeto europeu do fracasso da política económica, que estará no final da rua desta decisão e desta orientação política. Concluo, portanto, dizendo que o futuro da Europa que queremos não é muito diferente do futuro da Europa que era desejado há 40 anos atrás ou há 50 anos atrás, quando todo este caminho começou. Poder ter confiança no futuro, ver prosperidade e uma igualdade de oportunidades para que todos possam livremente, desde que respeitando a liberdade dos outros, fazer as suas escolhas, melhorar a sua situação, ter mobilidade para o futuro, ter paz e segurança, e isso é essencial para combater os populismos, mas para isso a Europa ainda tem de fazer reformas importantes e cada um daqueles que embarcou no projeto europeu, e foram sempre cada vez mais ao longo dos últimos anos, tem de assumir também as suas responsabilidades. A Europa do futuro a que estamos ligados depende também e muito daquilo que soubermos fazer por nós próprios e pela Europa em conjunto. E esse papel não se faz com demagogias, faz muito pragmaticamente, tomando as decisões de política que são necessárias. Política económica, de política social, mas também naquilo a que se chama, no coração da política, a aposta pelos valores e pelos princípios que nos orientam dentro da Europa. E a afirmação desses valores e desses princípios hoje é crucial para que a Europa que desejamos no futuro seja esta Europa de paz, de prosperidade e de confiança. Parabéns ao PPE e, em particular, aos nossos 2 eurodeputados por esta iniciativa que eu espero possa trazer, aqui no Porto também, mas no país, uma informação mais completa do que é o nosso pensamento e a nossa abordagem sobre estas matérias e do que podemos fazer pelo nosso próprio futuro na Europa, porque isso também depende, como eu disse, muito da nossa própria decisão. Muito obrigado.